Olá, professores! Aqui é a professora Ana e eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Antes de cada aula, você precisa preparar o devocional do voluntário, onde você tem um momento com Deus para se preparar para ministrar a aula para as crianças. Além disso, você também tem temas e objetivos para seguir durante a sua aula. O checklist de cada lição vai direcionar você a preparar uma aula mais assertiva, onde as crianças vão participar e aprender muito mais. Deixe o Espírito Santo lhe usar e aproveite cada momento da sua aula para aprender e também ensinar aos seus alunos. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo do nosso currículo anual e o nosso módulo vai falar sobre a infância. Nós temos o título Como é bom ser criança. Nesse módulo você vai ministrar com as crianças sobre a importância de cada fase da vida e como é importante preservar a infância, a criança aproveitar essa fase o máximo possível, aproveitar essa fase de ingenuidade, de alegria e ter um encontro com Deus verdadeiro durante essa fase. Nós temos aqui algumas opções de materiais. Inicialmente, quando as crianças chegarem, é muito importante que você deixe a criança brincar um pouquinho, se envolver, porque isso gera uma conexão. Para as crianças menores, você pode utilizar papel, escrita ou quadrinhos como esses aqui, para desenhar a família, por exemplo. Eu trouxe também opções de massinha, a criança pode fazer alguma modelagem de massinha. Você já pode deixar exposto, se você utilizar tanto uma família como essa que eu tenho aqui, como aquela família que já tem no material, você pode imprimir e fazer um fantoche, né? Um palitoche, na verdade, que é quando você imprime, recorta e põe um palitinho. E você já pode estar deixando as crianças manipularem para elas terem uma prévia do que você vai falar. Nesse momento, já vai gerando uma atenção das crianças, um vínculo, uma expectativa do que será ensinado. Para iniciar a lição, você pode acomodar as crianças da melhor maneira possível e começar falando sobre o Dia da Criança, que é um dia que está chegando. As crianças elas ficam muito animadas esperando por esse dia. Você pode começar ali, por exemplo, quem sabe que está chegando o Dia da Criança? Qual é o Dia da Criança, né? Você vai ganhar algum presente? Então, você já pode gerar essa expectativa na criança com essa temática. Para iniciar a aula, eu tenho como sugestão você imprimir, a gente tem mais um exemplar desse daqui, nós podemos emprestar, um livrinho dos direitos da criança. Então, você vai começar a falar para as crianças que, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, na verdade, as crianças elas não eram valorizadas, elas eram vistas como adultos em miniatura. Então, criança trabalhava, criança cuidava da casa, criava os irmãos, né? E já vai gerando, então, esse diálogo com as crianças. As crianças, você pode, por exemplo, exemplificar, pegar uma criança de 6, 7 anos e falar, imagina, essa criança cuidando da casa, fazendo comida, né, tendo que trabalhar para trazer o dinheiro para ajudar a família. E você vai comentando sobre essas situações, você pode trazer algumas imagens também dessa época. Mas também você fala para a criança que, a partir de 1924 em diante, começaram então a ter algumas reuniões a respeito da infância. E ali, a partir de 1924, eles decretaram, fizeram uma lei mundial onde a criança ia ser lembrada em uma data, 12 de outubro. Não aconteceu instantaneamente, aos poucos essa data foi sendo consolidada, o comércio também se aproveitou dessa data e por isso instituíram o Dia da Criança. Você pode falar também para os seus alunos, contar para eles que as crianças, existem leis que defendem ela, que as crianças têm deveres e as crianças também têm direitos. Esse livro aqui é um livro da Ruth Rocha, com a ilustração do Eduardo Rocha. Eles fizeram um livrinho ilustrado onde fala todos os direitos da criança. É importante que você traga para a criança, talvez não necessariamente nesse livro, vou abrir um pouquinho mais. Por exemplo, aqui, ó, criança tem o direito de ser protegida. E tem uma criança aqui, assim, ó, com um guarda-chuvinha, usando como uma ilustração de proteção, certo? Aí vai ter criança, o direito que a criança tem de estudar. Direito, esse daqui é de atenção, né? Que a criança não pode ficar na rua, marginalizada, desacompanhada. Tem direitos ao lazer, vários direitos da criança. Se você não tiver como utilizar esse livro necessariamente, eu vou
pesquisar e a gente deixa ali disponível para vocês, se é possível baixar imagens parecidas, né, ilustradas do direito da criança. Você pode simplesmente pegar o Estatuto da Criança, que são direitos resumidos, e você está conversando com a criança a respeito disso, que a criança tem o direito de estudar, que isso é muito importante, tem direito a ter uma família, a ter uma casa, a ter abrigo. Então, você precisa falar sobre a importância da infância e os direitos da criança. Uma coisa que é muito importante salientar para as crianças, e até mesmo para nós voluntários, é que esse direito de proteção da criança é dever de todas as pessoas da sociedade. Então, não é só a igreja, não é só a escola, não é só os pais. Toda a sociedade precisa preservar a infância, precisa zelar por uma infância saudável, né? Então, é importante você conversar sobre isso. Que a partir dessa data, apesar de o comércio ter se apropriado também, né, dessa data, mas foi a partir dessa data que começaram a ver a criança de uma forma mais, como se fosse uma criança ainda, um ser humano em formação, né, de aprimoramento. E com o passar do tempo, a própria ciência tem entendido, né, que a criança ainda ela precisa ser preservada em vários aspectos, e a gente vai conversar isso depois, porque ela está ainda em formação do seu corpo, da sua mente. Nós sabemos também que está em formação espiritual, nós precisamos alcançar aquela vida. Então, já é um tema bem importante que você pode tratar com a criança como entrada e início da sua aula, certo? Falando dos direitos da criança, você vai trazer, então, a parte bíblica sobre esse assunto. A partir dessa introdução sobre os direitos da criança, você vai focar, então, na parte bíblica, na ministração da lição. Para a ministração da lição, a gente vai iniciar falando sobre as fases da vida. Então, você vai trazer para a criança: crianças, você gosta de ser criança? Na minha experiência pessoal, as crianças hoje em dia elas já têm essa noção de que é bom ser criança. Mas elas têm uma noção mais pelo fato de não ter responsabilidades. Então, muitas crianças vão dizer: eu gosto porque não tem que trabalhar fora. Eu gosto, tem algumas que vão dizer até: eu gosto porque não tem que pagar boleto. Tem criança que já tem essa noção que a infância não tem tantas exigências, vamos dizer assim. Mas você vai, então, salientar sobre outros pontos importantes da infância, certo? E de cada fase da vida. Então, você explica: olha, crianças, aqui a gente trouxe algumas fases da vida. Uma ideia também, se você não tiver esses bonequinhos que eu já tenho aqui, é você imprimir, como eu já tinha falado anteriormente, ou você também usar fotos. Você pode usar fotos com fases da vida, você pode pegar imagem gratuita na internet, ou você pode usar as próprias imagens da sua família, por exemplo, trazer foto de um bebezinho, de um adolescente, ou um jovem, um adulto, algum idoso, certo? E você pode usar imagens, também fotos. Se você tem um grupo ali mais unido, que você consegue pedir para os pais algo antes da aula, também você pode pedir as fotinhos deles. Aí cada criança, cada congregação vai fazer conforme é possível na sua realidade. Então você vai trazer: criança, como é bom ser criança, né? O Senhor, ele tem um tempo preparado para cada coisa na nossa vida. Na Bíblia diz que tudo, lá em Eclesiastes, diz que para tudo há um tempo. Então, há tempo, a criança quando nasce, quando ela é bebezinho, ela tem coisas específicas da infância, né? Imagina uma criança nasceu, ela precisa, a gente pode dar um churrasco para um bebezinho, né? A gente já começa nessa área a falar com as crianças: a gente pode dar um churrasco, uma feijoada para um bebê? Não, porque ele não tem dente, não, porque a barriguinha dele é muito pequenininha. Então, mas a gente precisa alimentar, não precisa? Precisa alimentar. Então, tem coisas que são características da infância. A gente vai dar uma mamadeirinha. Mas será que um adulto, é normal um adulto tomar mamadeira? Não, o adulto não toma mamadeira. Daí vai ter um lá grandinho: eu tomo mamadeira. E assim vai conversando com a criança. Mas tudo a um tempo determinado. E na infância, quando a gente vai crescendo, também às vezes os pais não deixam a gente fazer algumas coisas que não é boa para nós. Por exemplo, tem algumas crianças que gostam de jogar videogame. E às vezes as crianças jogam algum jogo que não é na classificação delas, ou os pais, ainda que seja na classificação, orientaram que esse jogo não é adequado para a criança. Pode? Não, pode, não tem nada a ver. Cada criança vai dar a sua perspectiva sobre isso. Não, porque lembra que a prof falou que a criança está em desenvolvimento? Então tem muitas coisas que a mente da criança ainda não está desenvolvida para aquele tipo de jogo. É um estímulo muito forte, ou tem algo visual ou auditivo que não é adequado para a idade dela. Então, para a idade da criança, ela precisa brincar, ela precisa ir no parquinho, criança precisa se alimentar bem. Vocês sabiam que criança precisa dormir mais do que adulto?
Porque quando a gente dorme, a criança cresce, a gente libera um hormônio de crescimento. Se a criança não dorme, vai ficar tudo baixinho as crianças. Se a criança não come adequadamente, não vai ter uma boa atenção. Se a criança não tiver, por exemplo, um tempo de brincadeira, a criança não vai ter uma boa comunicação, ela não vai saber interagir, porque ela não interage nem com seus brinquedos. Então, a criança, ela precisa de coisas específicas para a idade. Da mesma maneira, como a gente vai crescendo, agora eu vou pegar uma adulta. Quando a gente vai crescendo, nós também temos coisas específicas da nossa idade. Nós temos que trabalhar, estudar, fazer faculdade. Será que uma mulher adulta vai ficar na creche estudando lá com os bebezinhos? Não. Uma pessoa adulta vai crescendo na escola, vai se desenvolvendo e ela vai chegar na faculdade, por exemplo, em um curso técnico, em um trabalho que seja adequado para a idade dela. Então, os adultos, eles precisam de outras coisas, eles precisam de um desenvolvimento mais elevado, porque o corpo deles já está preparado para isso. Da mesma maneira, os idosos, vamos pegar a vovó agora que está mais bonitinha de colarzinho. A gente vai falar também sobre a fase dos idosos. Os idosos, eles podem trabalhar, a gente pode pegar uma vovozinha dessa e colocá-la para trabalhar no pesado? Para carregar um caminhão? Não. Essa senhora, ela precisa de coisas apropriadas para a idade dela. Então, uma pessoa mais idosa, ela já vivenciou a infância, a juventude, a adolescência, a vida adulta, e agora ela vai ter um tempo, talvez, de descansar mais, se ela já se aposentou, talvez de estar mais com a família, né? É muito saudável que os idosos tenham contato com a natureza, que isso faz bem também para eles, para o desenvolvimento. Nós somos corpo, alma e espírito, então nós precisamos cuidar de todas as áreas, não é verdade? Mas hoje em dia tem acontecido algumas coisas, por exemplo, eu peguei umas imagens na internet que mostram, uma imagem como essa daqui, que mostra uma criança vestida como um adulto. Criança pode se vestir assim? Não, as crianças não podem se vestir dessa forma, porque hoje em dia, talvez alguns de vocês que já estão vendo muito a TV, tenham ouvido, aliás, o celular, tenham ouvido sobre a adultilização. E a adultilização, às vezes, é isso, é a criança se colocar numa posição que não é ainda adequada para ela. E a adultilização, será que é só a roupinha? Claro que ninguém vai botar uma roupinha dessa, eu acredito que seja só para uma foto, né? Mas vamos dizer, olha só, dá para brincar? Dá para subir no parquinho com essa roupa? Dá para passar no escorrega? No balanço, não, né? Criança precisa usar roupa adequada de criança. Roupa adequada de criança é aquela roupa que a criança pode brincar, pode pular, pode correr. E não vai prejudicar as partes privadas dela. Vão ficar todas cobertinhas e não vão aparecer nada. Outra coisa também, em forma de preservar a infância, é não deixar a criança assistir coisas que não é para sua idade, como eu já falei para vocês. Tem alguém assistindo? Aí você vai interagindo para ver se a criança identifica essa fase. Esse distúrbio da fase, vamos dizer assim. Também nós temos aqui, ó, uma outra imagem, que é a imagem de uma criança trabalhando. Lembra que eu falei para vocês que era normal as crianças trabalharem? Hoje em dia, em alguns países, em alguns lugares onde a fiscalização não chega e a lei dos direitos da criança, que a prof mostrou para vocês, não é cumprida, ainda acontece. Mas não é comum aqui na nossa região. Vocês já viram criança trabalhando? E assim a gente vai conversando. Criança tem que fazer o quê? Criança tem que estudar. Criança não trabalha, adulto trabalha. Criança namora? Eu tô namorando, eu gosto do fulano, eu quero dar um beijinho em não sei quem, porque tem esses assuntos, né, professores? A gente sabe. Então, vocês aproveitam esse momento para falar que a criança precisa brincar, que a criança precisa vir à igreja, que a criança precisa ter o seu momento íntimo com Deus, com a sua família, porque ela está em desenvolvimento. Professores, vocês podem fazer também, durante essa conversa, de tempos em tempos, você pode fazer com a criança o espadas ao ar. Espadas ao ar, para quem ainda não faz, quem é novo no departamento, é um momento em que a gente fala bem alto, de uma forma bem animada, espadas ao ar, e a criança pega a sua Bíblia e segura sua Bíblia mais alto. Ali você vai dar o texto bíblico que vai contextualizar toda essa sua fala sobre a infância e sobre as fases da vida. Tá? Então, a partir de agora, eu vou citar alguns textos. Um dos textos que é importante a gente falar sobre essa questão do videogame, de coisas que não são para a idade da criança, da adultilização, de expor a criança, né, ao que não é adequado para a idade dela ainda,
você tem ali o texto sobre a criança não ir com todo mundo, vamos dizer assim, porque meu amigo joga, eu também jogo. Porque a minha tia bota essa roupinha na minha sobrinha, eu também vou botar na minha amiguinha. Na escola todo mundo faz, né? A gente pode usar como referência, então, no momento de espadas ao ar, a gente vai dizer, vamos ver o que a Bíblia diz, o que Deus ensina sobre isso. E você pode usar a referência de Romanos 12, está tudo no material, tá? 12 e o versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, de novo, não se amoldem pelo padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vai ter crianças, hoje em dia as crianças elas são muito argumentativas, né? Às vezes elas perguntam, por que eu não posso chupar bico? Por que o adulto não pode? Às vezes a gente fala assim, se um adulto andar engatinhando por aí, é normal? Vai ter criança que vai falar, sim, é legal e tal. Então, a gente vai ter que trazer essa verdade bíblica, estar gravando ali com a criança, essa verdade bíblica, para incutir na mente da criança que ela não pode se amoldar com os padrões desse mundo, mas que ela precisa viver, entender e buscar para saber qual é a boa, perfeita e vontade agradável do Senhor. Um outro texto que é importante também durante a sua aula, você salientar, e você pode fazer já no início, ou no final, ou no decorrer também, em Lucas capítulo 2 e o verso 52, diz, Jesus ia crescendo em graça e sabedoria. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Para esse texto, eu gosto de exemplificar para as crianças que cada fase da vida tem um tempo adequado para a gente aprender e que as pessoas mais velhas, elas têm mais sabedoria, elas têm mais experiência para nos ensinar. Então, hoje, a gente vê que as crianças elas estão muito indiferentes ao conhecimento. Elas têm um excesso de conhecimento, de rede social, né? É um excesso de conhecimento raso, que faz muito mal para o cérebro dela, para a atenção dela. E os conhecimentos mais profundos, eles estão passando desapercebidos, as crianças não têm. Então, é importante a gente salientar a importância dos mais velhos como orientadores, né? Por exemplo, aí sim você vai usar o exemplo de Cristo. Que Cristo, embora ele era Deus e ele veio à Terra como um bebezinho, totalmente dependente da sua família, e ele foi vivendo cada fase e crescendo em graça, em sabedoria, em estatura. Eu fiz essa imagem, depois eu vou deixar ali para vocês também, essa imagem de um relógio do desenvolvimento, que todas as pessoas precisam passar por esse relógio do desenvolvimento. Então, a gente não pode atravessar fases, a gente não pode passar de bebê para adulto, de criança para idoso. Não, a gente precisa viver cada fase. E também tem o texto em Eclesiastes, que eu vou ler para vocês, que fala sobre viver cada coisa em seu tempo determinado, certo? Aqui esse reloginho, ele vai falar sobre o crescimento em estatura, tem uma reguinha, em sabedoria, aqui o livrinho, e em graça, um momento de oração, crescimento espiritual, certo? Então, vocês precisam trabalhar com a criança, que a criança, para ela chegar, até ela chegar à vida adulta, enquanto criança, ela vai brincar, ela vai aproveitar as fases importantes da infância, ela vai para a escola, ela vai aprender, ela vai crescer academicamente, ela vai crescer espiritualmente junto com a sua família ou com a sua liderança, né? Agora eu vou fazer um momento do texto base dessa aula. E depois eu também queria falar um pouco sobre a importância do texto base que a gente pode estar argumentando ali com as crianças. Como vocês sabem, em todas as aulas nós precisamos fazer uma dinâmica de fixação do texto bíblico daquela aula. Então, o texto bíblico da nossa aula está em Provérbios 22 e 6, certo? Então, as crianças, eu acho que a maioria das crianças já conhecem esse texto, mas vamos lá. Se vocês têm crianças que já vêm ali na igreja, que vocês acham que esse texto já é conhecido delas, vocês já podem entrar direto no enigma, tá bom? Se não, você pode ler antes com as crianças e depois fazer o enigma para fixação. Então, vamos lá. O texto de Provérbios 22 e 6 diz: ensina a criança no
Aí a criança vai ver ali, estrada, né? Ponte, caminho, no caminho. Então tá, ensina a criança no caminho em que deve andar, pessoa, adulto, né? Aquela criança que ainda não sabe, andar. E quando for velho, esse já é um pouquinho mais, né? Fica um pouquinho caricato, mas... E quando for velho, não se desviará, certo? Então, você faz várias vezes. No começo, eles vão fazer talvez alguns, né, não vão fazer associação imediata, até ficar bem certinho. Todo mundo já sabe, já leu, já releu. Depois de reler esse texto, você pode fazer a reflexão do texto, trabalhando com a criança essa questão de respeitar a sabedoria dos mais velhos. Por exemplo, crianças, o texto bíblico diz que os adultos têm que ensinar a criança no caminho. Então, eles estão no caminho de Deus, eles estão vindo para a igreja, por exemplo, e as crianças estão vindo. Então, eu queria perguntar para vocês, todos vocês têm alguém que ensina vocês no caminho? Quem que traz vocês para a igreja? O pai, a mãe e tal. Vocês têm obedecido? Vocês têm ouvido esse adulto? Vocês têm aprendido, tirado tempo? Quem faz culto familiar? E vão trabalhando. Incutam na mente da criança que ensinar no caminho é estar junto com a criança. Porque se porventura alguma família esteja um pouco mais afastada desse discipulado domiciliar, a criança mesmo vai despertar isso, vai cobrar isso da família. E se alguma criança não tem esse direcionamento em casa, né? Não tem alguém, eu venho com o vizinho, né? Tem congregações que a criança vem sozinha. Você também pode fazer esse mapeamento, você pode entender essa dinâmica da criança e ter um acompanhamento mais aprofundado com aquela criança. Então, reflitam bastante sobre ensinar no caminho e se essas crianças, se elas estão dispostas a aprender no caminho. Por exemplo, elas estão atentas a ver os exemplos que os pais estão dando, os pais estão orientando, porque muitas vezes a criança pensa que ser cristão, que ser crente, servir a Deus, é vir à igreja. Mas às vezes a criança não está obediente em casa, às vezes a criança está acessando ou fazendo coisas que não é para a idade dela, ou que a família não deixou, está mentindo. Então, sobre isso, ensinar no caminho é a família estar junto, buscando a Deus e buscando esse crescimento em graça, sabedoria e estatura. Ao final dessa história, então, você vai enfatizar com a criança sobre a gratidão de ter os seus direitos preservados, de conhecer a palavra de Deus já na infância e estar crescendo em graça, em sabedoria, em estatura, na presença do Senhor. Você pode refletir com a criança o texto bíblico que está lá em Atos, no capítulo 20 e o verso 35. Novamente, todos esses textos estão descritos na lição. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes o que, mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Essa mensagem você vai trazer para a criança sobre a importância, por exemplo, de doar algo, alguns brinquedos agora no Dia da Criança. Se você vai fazer alguma ação social ali na sua igreja, você já fortaleceu a identidade da sua criança, você já trabalhou sobre a importância da infância, trabalhe com ela agora a gratidão de ter preservado os seus direitos e poder também proporcionar esse entendimento e essa proteção para outras crianças que ainda não têm, certo? E por fim, eu vou fechar com a declaração da nossa lição. Eu fiz uma musiquinha e eu gostaria que vocês aprendessem, é uma sugestão de gravar, além ali dos enigmas, que é o texto bíblico, é o principal, mas também a declaração. Você pode falar, você fala e a criança repete, ou você pode fazer um ritmo ali, como você preferir, certo? Eu quero viver os planos de Deus pra mim e andar em seus caminhos. Existe um tempo certo para todas as coisas. Essa foi a primeira aula do módulo. Todos os materiais que nós utilizamos aqui, referências bíblicas, estão no material do voluntário. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Até as próximas aulas.